estar lá. Então toda sexta-feira, de 4 às 6, era o meu horário. Então fazia chuva, fazia sol, tinha manifestação, ele estava lá. Então isso faz com que o orientador, de certa forma, tenha uma proximidade maior, porque às vezes, por exemplo, iam duas pessoas, uma do México, tem uma vez que tinha uma do México e o outro da Colômbia, e ele ficava todo dia com esses meninos lá discutindo, então ele tinha uma aproximação maior, fora as reuniões de Skype que ele tinha. E como aqui também ele trazia, por exemplo, o professor, porque como você está na Europa, é mais fácil você trazer palestrantes. Então ele trouxe, por exemplo, um italiano para dar uma palestra lá de educação de adultos, ele trouxe um australiano, então sempre tem isso, essa reunião é de 15 dias. E o interessante é que, por exemplo, aqui às vezes no grupo de pesquisa, a gente lê os artigos, né, dos outros, lá não. O artigo é você ser orientador, sua escrita é você ser orientador. O que você discute no grupo é os dados como se fosse uma apresentação de evento e as pessoas vão falando. Então não tem esse negócio de você ler o trabalho do outro e dizer, eu acho isso, não. O trabalho é seu e do seu orientador. Eles têm essa ideia muito lá também. Aí eu participei de um congresso, que eu fui convidado para uma mesa redonda, porque é um congresso de ciências, feminismo e masculinidade, e eu apresentei um trabalho falando sobre o apoio das tecnologias digitais na educação para a prática libertadores, na educação de mulheres. Então nessa mesa estava eu e duas orientadoras do Javier, uma do México, que trabalha com a questão da masculinidade do México, e a outra da Catalunha, que trabalha com a questão da influência da família na formação de mulheres. E aí foi um evento que aconteceu em Valência, que é uma cidade próxima, não muito próxima, de metrô, de trem é 3 horas. Fui lá, fiz uma palestra, falei do campo limpo, falei da minha pesquisa. Foi muito interessante porque tinha assim, muita gente estudando a temática feminismo, masculinidade e ciências, né? Tem muita gente do Brasil, tem um grupo do Brasil que é do Rio de Janeiro e que está desenvolvendo trabalhos, e é um evento internacional que só acontece lá na Espanha, porque o maior grupo do mundo que está estudando isso é lá na Espanha, né? Tanto na Universidade de Barcelona como na Universidade de Madrid, e também tem um grupo muito forte lá na Universidade de Valência. E aí também, tipo, eu não só fiquei nisso, eu fui viver a universidade, né, gente? Que a gente também vai tomar café na cantina para ver o povo bonito, né? Que a gente vai passar. E aí, tipo, eu participei de aulas da graduação, não dando aula, porque eu não estava lá para dar aula para ninguém, eu ia lá para ver as pessoas, né? Então eu fui lá ver muitas aulas que o Javier dava, e o que eu achei interessante é o uso da tecnologia. Por exemplo, lá tem 3 telas de data show em uma sala, que é tipo a metade dessa. Então assim, os meninos com tecnologia, você tem, por exemplo, todas as salas de aula que me chamam a atenção, tem armários com todo tipo de material dourado, Lego, tem todo tipo de material, livro. Então tinha hora que o Javier estava dando alguma aula, dizia, olha gente, eu vou pegar um negócio aqui. Ele pegava um armário e fazia ali naquela hora para os alunos poderem ver. Então era muito interessante porque aqui geralmente no Brasil a gente tem o laboratório de matemática. Lá não são vários laboratórios, todas as salas têm tudo. Então você tem um recurso muito bom na universidade, né? Participei da reunião de departamento e aí eu comecei a ver como é a estrutura lá, tanto que está abrindo concurso para lá para a Universidade de Barcelona, que até tentaram fazer, né? Mas não, porque para fazer tem que ter doutorado, a aula tem que ser em inglês e você tem que ter uma quantidade de artigos publicados lá no A1, no A2, no A3, e é a quantidade que tem que ter ali. Se você não tem uma publicação, você não pode se inscrever. E outra coisa é que a aula lá é em catalão. Todo mundo na universidade fala catalão. Então é complicado por isso. Então assim, assistir a aula em catalão, os alunos podem falar em espanhol, mas os professores só podem dar aula em catalão. Então assim, é um pouco complicado por isso. E outra coisa, como eu vou falar mais adiante, catalão lá é mais caro do que fazer inglês. Então assim, todo mundo quer aprender catalão, todo mundo quer falar catalão. Eu fiz várias aulas de catalão em vários sentidos e foi muito bom. E também participei de outros encontros de outras áreas, onde eu encontrei até a Djamila Ribeiro, que estava lá, e ela estava dando uma palestra sobre o protagonismo negro e o lugar de fala, e ela discutindo em um evento lá em Barcelona. Então assim, por essa dinâmica de não ter disciplina, gente, a universidade todo dia tem evento. Você fica, tipo assim, você chega na universidade, a universidade para, eu até estranhei quando eu voltei, porque tipo, a universidade é tanta gente indo para lá e para cá, aí essa semana você está aqui,
vai ter um campo lá no Ravalo. Então assim, isso faz com que o programa fique muito dinâmico e a universidade fique dinâmica. Tanto que às vezes quando eu tinha reunião com a Paula, eu preferia fazer reunião em casa, porque na universidade não tinha sala. Porque a universidade fica cheia de gente. Eu achei isso muito interessante. Porque você visita outros campos da universidade e ao mesmo tempo você vai ver o que a universidade está produzindo, né? Nesse meio tempo também um dos meus objetivos era visitar a Escola de Educação de Jovens e Adultos. Essa escola é uma escola referência, assim como a escola que eu produzi dados. É uma escola que Paulo Freire foi dessa escola. Paulo Freire trabalhou na implementação dessa escola. Eles têm foto de Paulo Freire, igual o Padre Cícero, quando você vai dar Paulo Freire lá. Eles têm orgulho de falar de Paulo Freire. E eu fui ver como é a estrutura da EJA lá. É completamente diferente daqui. E eu lá aprendi o que significa aprendizagem ao longo da vida. Que se fala tanto aqui, as pessoas falam tanto, mas empregam de uma maneira diferente. Porque lá em Barcelona, o ensino não é obrigatório. Então, na educação de jovens e adultos, as pessoas não vão para lá para receber certificado. Elas vão para aprender. E é como se fosse uma universidade que abre de domingo a domingo, de 7 a 10 da noite, e tem várias aulas de várias coisas. A maioria dos professores são do município, são da prefeitura, porém tem muitos professores, como o Javier, como outros professores, ou até alunos, que são voluntários e fazem disciplinas voluntárias de um ano. Então, por exemplo, você tem disciplina de língua portuguesa, você tem disciplina de manuseio celular, você tem disciplina de matemática, você tem disciplina de geometria, você tem vários tipos de disciplinas. E os alunos, eles se inscrevem no que eles querem assistir. E aí eles vão. Por exemplo, eu conheci uma senhora lá que ela está há 6 anos na escola. Então, todo semestre ela faz um curso diferente, ela vai. E a escola, ela é um prédio que foi invadido, e a prefeitura comprou o prédio para poder ceder para a escola. O prédio tem uma arte toda fora e dentro, porque os alunos fazem a arte dentro da escola, como lá no CIEJA Público. Eles têm um material didático que foi feito pela Universidade de Barcelona, com o grupo do Javier. Eles têm várias atividades na escola que eu achei super interessante. Eu não pude tirar foto dos alunos e nem das salas, porque tem alguns alunos que são fugitivos políticos. Por exemplo, tem um menino lá que ele é gay, e ele é de um país que não pode ser gay. Então ele foi para Barcelona, para a Espanha. A Espanha retém o passaporte dele, mas ele não pode ter rede social. Para todos os efeitos, ele não existe. Então você não pode tirar foto. Para fazer pesquisa lá é o maior processo, porque tem várias situações dessas que são pessoas que estão lá, refugiadas, e que os países não podem saber sobre. Mas a escola é muito dinâmica. Eu passava, via as mulheres de burca para lá e para cá, você tinha brasileiro. Eu ia dar um curso de português lá para eles, mas eu não pude dar porque eu só ia ficar 6 meses. E o curso tem que ser de 1 ano. Então você tem cursos de várias coisas. Eu fui várias vezes na escola, conversava com o pessoal. Muitos deles queriam ir para a escola porque eles acham que tem que todo mundo estar na escola. E essa é a ideia da aprendizagem ao longo da vida, que você, na verdade, não para de aprender, você está sempre aprendendo. E também o interessante é que tem alguns alunos que viram professores voluntários. Tinha um aluno mesmo que ele estava dando uma disciplina sobre tecnologia. Ele assistia a aula como aluno, depois ele ocupava o lugar de professor. E isso é bem interessante. Eles preparam para o TOEFL, para o DEL. Lá tem um certificado de informática, que é um certificado da Espanha, que o aluno tem que fazer. Ela faz essa preparação. Só que, tipo assim, a estrutura da escola, os computadores são Mac, tem vários data shows na sala, o recurso é um recurso que você não encontra na educação de jovens e adultos. Mas como é que eles conseguem isso? Com parcerias. Então eles têm várias parcerias com setores privados que fazem esse intercâmbio, essa troca com a escola. Aí, a partir daí, pela necessidade do catalão, e também porque eu fui convidado, porque quando você chega lá, nós não somos estudantes, nós somos professores visitantes. Aí a gente recebe um livro, uma carta, várias fotos, várias boas-vindas, e recebe um curso de catalão. O curso de catalão é quase 400 euros. E aí você, tipo, fica meio envergonhado. Eu vou fazer o curso de catalão. Foi ótimo ter feito o curso de catalão. Aí eu fui lá, fiz o curso de catalão, fiz o módulo 1, o módulo 2. O catalão é muito parecido com o português, muito parecido. Outra coisa que eu não tive problema lá com a matéria da língua, eu não tive, porque eles querem que a gente fale português. Eles querem aprender português.
Então, por exemplo, no bairro, na casa que eu morava, eu dividia com uma menina grega, ela falava comigo em inglês e ela queria que eu falasse português com ela para ela aprender. Então, assim, a dona da casa era italiana, ela falava comigo em italiano e eu falava em português. Então, tipo assim, eles querem, tipo assim, é porque eles querem, assim, que você aprenda a língua deles e quer aprender a sua. Então, assim, tanto que tem que esse grupo, eu também participei de um grupo de catalão, que é assim, tinha 2 brasileiros, uma portuguesa e tinha 3 estudantes de lá da Espanha. Eles ensinavam catalão pra gente e a gente ensinava português. Então a gente tem um grupo no WhatsApp onde eu tenho que falar catalão e eles têm que falar português. E eu consigo. E a gente se reunia no café, no museu, ia discutir coisas do dia a dia, mas eles tinham que falar português e eu tinha que falar catalão. Então é para você aprender. Lá também tem o café de línguas, que uma vez por semana você vai para o café lá do Raval, da Universidade do Raval, recebe uma bandeirinha e aí você senta numa mesa. Se alguém quer aprender português, senta na mesa com você. E aí você, então assim, lá tem várias questões e lá tipo assim, eu não senti dificuldade porque muita gente entende português e lá tipo assim, você estava no metrô, era alguém falando francês. Você estava no céu, onde era alguém falando italiano. Então você, de certa forma, aprende muitas línguas, você não fica apenas no espanhol. E eles não gostam de espanhol, porque o espanhol remete à Espanha, remete à questão do processo da Catalunha. Então eles têm uma resistência muito grande por isso, né? Também, fora da universidade, eu vivi em Barcelona, que eu não ia ficar somente na universidade. E aí eu fui, por exemplo, que foi o momento melhor da viagem, eu passei o Natal numa igreja com os refugiados, porque lá tem a igreja católica, ela tem uma visão diferente daqui. Então assim, por exemplo, todo domingo, na missa da manhã, porque eu sou uma pessoa evangélica, vou para a missa, eles servem o café da manhã, você tomava o café da manhã depois da missa, então todo domingo tinha, né? A questão, por exemplo, da igreja, a gente foi, eu e outra brasileira, assistir a missa do Carlos, chegou lá, tinha um monte de refugiado e todo mundo fez uma ceia. A igreja deu a ceia e a gente ficou lá com eles, conversando, falando sobre a questão de Barcelona. Eles dizem que adoram o Brasil, adoram a brasileira, aquela coisa toda. Eu morava no bairro gay de Barcelona, que é o Gay-Xambla, né, que é o bairro tipo assim, central de Barcelona. Ele recebe esse nome porque a predominância, na verdade, Barcelona é uma gay friend. Mas esse bairro é porque antes, na Europa, todas as cidades têm um bairro gay. Porque antes os gays se juntavam como forma de proteção e ficavam nesses bairros. Só que não são bairros como no Brasil, que são guetos. São bairros que são super badalados, super famosos e que são super caros. Então é tipo assim, vamos supor assim, quando aqui você tem um bairro gay ou um bar gay aqui que é um gueto, lá não é assim. Lá é tipo, Beyoncé estava outro dia almoçando no restaurante, Shakira anda por lá. Então assim, é um bairro nobre, mas tanto que o nome é da Eixampla, a gente chama de Gay-Xambla lá. Então eu participei, por exemplo, do grupo de associação dos moradores da Gay-Xambla, né? Fui lá conversar sobre a comunidade LGBTQI+, né? Aprendi várias coisas que eu não conhecia e que lá na Europa estão sendo discutidas. Eles discutem muito questão de política, o que eu achei interessante. Eu visitei um grupo de feministas, de mulheres que brigam pela melhoria de coisas das mulheres. E aí elas discutem, elas promovem evento, palestra, falando sobre a situação da mulher na Europa, no mundo. Eu participei do grupo dos artistas brasileiros, que tem muitos artistas brasileiros de teatro que estão indo para Barcelona, para a Espanha morar. E eles têm um grupo. E eu fui para o grupo. Ficava lá, estava o José de Abreu lá. Então assim, tinha muita gente do teatro que não é famoso de televisão, mas que tem prêmio. Então assim, é um grupo que se reúne uma vez por mês e vai lá e discute coisas do Brasil, discute situação, discute arte. Muito interessante. Então assim, eu participei disso. E participei de outros grupos dos brasileiros, que a gente tem vários grupos no WhatsApp, né? Quando a gente viaja, a gente tem vários grupos de Barcelona, da Espanha. E fora que a Maroni foi me visitar, porque a Maroni foi lá na universidade fazer uma intervenção e a gente conversou um pouco lá. E aí ela foi e outras pessoas que eu fui recebendo, porque todo mundo que chegava em Barcelona me ligava, eu estou em Barcelona. E a gente ia lá e ia se inserindo nos grupos, né? E aí também eu participei das questões das manifestações. Como todo
outros sabem, eu adoro a manifestação, eu fui para lá para entender as coisas. A primeira manifestação foi a greve dos professores da universidade, que eles têm o mesmo problema que a gente tem, com a luta com o governo, por melhores condições de trabalho, né, por contratação de professores, que também lá está com esse problema. Só que uma coisa que me chamou a atenção em todas as manifestações é que quando você vai, a polícia cerca, e quando você vai passando, as lojas fecham as portas, como respeito. Então, toda a população vai, ninguém reclama, todo mundo passa, diz que tem que direito a manifestar. Os catalães, eles são muito, como é que eu posso dizer assim, eles lutam muito pelo direito deles, né? Eu participei do Dia das Mulheres, que, por exemplo, em Barcelona foi tipo um mega evento, porque teve uma manifestação de 6 horas, a cidade parou, todas as mulheres estavam de lilás, de roxo nas ruas, até as mulheres que estavam trabalhando. Nesse dia, a maioria das lojas liberou todas as mulheres, só estavam os homens trabalhando, porque teve tipo uma semana de discussão, que combinou com a passeata que cruzou Barcelona. E também participei do movimento de independência da Catalunha para poder entender um pouco, né, a questão da independência, porque a gente que está de fora não entende. E lá eu pude ver o que é que eles brigam, o que é que eles querem, e entender por que eles não se sentem espanhóis, e eu concordo com eles. Mas eu já sou independentista. E aí a minha tese, isso foi a parte acadêmica, a parte profissional. A minha tese, como a maioria sabe, é em formato de cartas. E aí eu escolhi os lugares que eu escrevi minhas cartas, e eu fui para os lugares escrever a carta. Então essa praça é a praça que eu mais gosto, que é a de São Felipe Neri, porque lá tem uma igreja que fica do lado de uma escola, e na época do governo de Franco, as crianças foram para a igreja, o Franco soltou uma bomba e matou todo mundo da igreja. E aí ela virou uma referência de liberdade, de luta, tanto que o grupo Evanescence gravou o clipe Mais Mortal lá com referências a essa tragédia. Então eu sempre ia para lá de tarde, né, porque lá você pode sentar no computador, tranquilo na praça, deixar o computador comprar um café e fica lá. Então eu ficava muito nessa praça. Tive minhas reuniões com o meu grupo de pesquisa por Skype. Uma coisa que me ajudou muito foi fazer uma reunião com a Paula e com o Javier. A gente teve várias reuniões e foi legal, porque a Paula dialogava com o Javier, eu dialogava com os dois, e ficava sempre esse contato constante, né, de nós três conversando por Skype, né? E a minha reunião semanal com o Javier, de chegar lá, às vezes não tinha feito nada, ele chegava, e aí, o que você fez? Quais são suas inquietações? Era uma terapia, né? Eu sempre gostava de conversar com o Javier. E o engraçado é que eles bebem muito vinho. E a reunião ele trazia o vinho, botava, sentava, a gente ficava lá conversando com o vinho. Eu me sentiria, né? Não vale dizer, não escrevi nada, viu? Que a Paula não ouça e que os orientantes da Paula não falem não. Mas foi legal porque... E com esse contato com o Javier, eu cheguei bem na semana de Paulo Freire, que estava tendo lá. A universidade ela fez um evento de Paulo Freire, convidou a mulher do Paulo Freire para dar uma palestra e fez uma exposição dos livros. E nesse evento, eu conheci o Ramon Flecha, que na verdade eu já conhecia por nome, que é um sociólogo, que tem uma teoria que é a teoria da aprendizagem dialógica, e no período que eu fiquei lá, eu fui estudar essa teoria para entender o que é essa teoria e se essa teoria poderia contribuir ou não com a minha pesquisa. Na verdade, eu não vou usar diretamente a teoria, mas as ideias da teoria me fez pensar um pouco na minha pesquisa. Por quê? Porque, segundo o Ramon Flecha, vivemos em uma sociedade dialógica. Então, hoje, nós vivemos em torno do diálogo. Alguns podem não concordar. Mas ele disse assim, por exemplo, que antes, quando você estava em casa, o pai decidia o que a gente tinha que assistir. Hoje não, você tem um diálogo dentro de casa. Então, em alguns lugares, o diálogo é bem predominante. E aí, a partir daí, ele criou essa teoria, trazendo o Habermas e o Freire, e ele casa os dois e faz essa teoria, e ele traz a seguinte definição. A aprendizagem dialógica ocorre em diálogos igualitários, nas interações em que inteligências culturais é reconhecida em todas as pessoas e orientadas para a transformação dos níveis anteriores de conhecimento e do contexto sociocultural, visando o sucesso de todos. A aprendizagem dialógica ocorre em interações que aumentam a aprendizagem instrumental, favorecendo a criação de sentido pessoal e social. São guiadas por princípios de solidariedade
em que a igualdade e a diferença são valores compatíveis e mutuamente enriquecedores. Esses pontos que eu grifei são as categorias que ele usa para dizer se há uma aprendizagem dialógica ou não. E para referenciar, ele usa Freire para poder discutir diálogo humanitário, inteligência cultural. Então, foi o primeiro contato que eu tive direto com a pesquisa, com essa teoria. Durante o mês de janeiro e fevereiro, eu me debrucei para estudar essa teoria, discutir com o Javier, trouxe para a Paula, trouxe para o grupo de pesquisa, porque eu acho que essa, como a Amanda falou, é a ideia do sanduíche. Então eu fui para lá para ver uma teoria que eu não conhecia, só conhecia de nome, trouxe para o grupo, discuti, viu o que podia ser feito, o que não podia, dialogando sempre com o Javier, que trabalha com essa teoria, e com a Paula aqui. E daí surgiu duas ideias de produções que estão em desenvolvimento. O primeiro é um artigo analisando como o uso das tecnologias digitais apoiam uma educação como prática libertadora na educação de matemática de mulheres, que vem daquele evento. E aí eu e Javier vamos trabalhar com a questão de Paulo Freire, a aprendizagem dialógica e como a tecnologia faz com que essas mulheres, né, aprendam matemática e como essa matemática muda a vida dessas mulheres. O segundo artigo é Diálogos e Tecnologias na Educação de Jovens e Adultos, na visualização de emblemas matemáticos é uma tarefa autêntica, porque lá na Europa eles discutem muito a questão de educação de jovens e adultos com tarefa autêntica, e eles querem, e a proposta do artigo é ver como essas tarefas autênticas, utilizando o diálogo e a tecnologia, faz com que o indivíduo possa ver matemática nelas e trabalhar e discutir matemática. Então esses artigos eu já estou começando a trabalhar com o Javier, porque não é fácil, porque tem que ter a teoria dele, eu não domino completamente a teoria dele, porque todo o material ou é em espanhol, ou os principais são em catalão, então eu estou tendo essa dificuldade. A gente ontem mesmo eu tive aquela reunião com ele, e a gente sempre está conversando constantemente. As dificuldades. Primeira dificuldade que eu vi não é minha, eu estou trazendo a dificuldade geral dos grupos que o pessoal falou. A primeira coisa chama ler edital. Eu acho que ninguém lê edital, né? Eu acho que quando você vai se prestar qualquer coisa, leia o edital. Porque às vezes a pessoa está fora do país. E era tanta gente perdida e o edital estava lá dizendo as coisas. Então o povo vinha perguntar uma coisa que estava no edital. Né? Como eu sempre digo para a Paula lá na universidade, a gente tem que ler edital. E o povo não lê edital. Então o povo fazia pergunta que estava no edital e ficava tipo perdido, jogava no grupo e aí seguia. A questão, por exemplo, por ser a primeira viagem de muitas pessoas para o exterior, as pessoas elas ficam um pouco perdidas. E outra coisa que me incomodou, e que aí eu vou falar assim como se fosse uma fofoca, né? Gente, tinha gente que todo final de semana viajava, toda semana viajava. Tudo bem que você está em um país que tem essa possibilidade disso, mas tinha gente que viajava, sumia, voltava, sumia, voltava, sumia. E tipo, você ficava às vezes na universidade porque outros orientadores diziam: Johnson, cadê fulano? Eu fazia a Cátia séria, né? Ficava lá assim, sabe? Né? E eu acho assim, eu entendo que você está em outro país, é legal você viajar de vez em quando. É barato você viajar. Mas eu acho que você tem que ter a perspectiva de que você está indo lá trabalhar, você está vivendo uma coisa, e isso às vezes incomodava porque os estudantes, não só brasileiros, mas principalmente italianos, viajavam muito e sumiam, desapareciam, sabe? Outra coisa, por exemplo, não pode ter carimbo no passaporte por causa da CAPES, e aí o povo criava situações. Então isso, assim, de certa forma, me incomodava, não por as pessoas viajarem, não pela vida dos outros, mas é porque os orientadores perguntam para os brasileiros que estão lá: cadê fulano? Fulano estava em Paris com o namorado. E aí é difícil poder ter esse controle, essa ideia. Assim, a questão da moradia. Em Barcelona a moradia é muito cara, então eu pagava 600 euros. E tem muitos problemas com moradia lá, porque lá, devido à crise e devido ao mercado imobiliário, você não faz contrato, você aluga um quarto, e assim, é muito difícil. Eu tive amigas brasileiras que já mudaram 3 vezes em 6 meses, porque são muitos problemas. Às vezes você vai alugar um quarto, é 10 pessoas no apartamento com 2 banheiros. Então assim, é muito problema, fora que os apartamentos são velhos, fora que tipo, o dono do apartamento dizia assim, por exemplo, teve uma brasileira que alugou um apartamento, no meio da palestra ele liga e diz: olha, vem pegar suas coisas porque eu já aluguei para outra pessoa. Então assim, são muitos problemas com moradia. A questão da conversão da bolsa, eu acho que a CAPES ela tem algum contrato, alguma conversa, porque tipo, ela bota o dinheiro quando o euro está baixo. No dia seguinte o euro aumenta e você perde um monte de dinheiro.
Né? Outra coisa também, quem não passa mais de 6 meses, eles não dão cartão, eles colocam em real na conta. E a gente não pode abrir conta lá. Então a gente tem que fazer saque pelo Banco do Brasil. Não, nos Estados Unidos eu abri conta. Eu não pude abrir porque como Barcelona e Madrid, por serem cidades grandes de muito fluxo, eles não têm essa coisa de abrir conta. A Maroni já conseguiu abrir, o Davidson conseguiu abrir. Mas lá eu não consegui abrir conta. Então eu fazia saques mensais pelo Banco do Brasil, que me deu vários problemas e várias questões de taxa. Tanto que, por exemplo, já no final já estava com o meu salário, não com a bolsa. Né, por causa da... Teve uma vez que eu paguei R$350 só de taxa para poder fazer os saques. A questão do adicional de bolsa, que, por exemplo, a Amanda ela recebeu um adicional de bolsa e quem vive em Barcelona e na Espanha, por ter uma parceria com o governo, não tem esse adicional. Então, tipo, é uma cidade de alto custo, mas a gente não tem um adicional. Só que pessoas que vivem em cidades menores têm esse adicional. Então a gente questionava muito essa questão do adicional. O contato com a CAPES, que ninguém sabe, ninguém viu que está na CAPES, eu mudei de técnico várias vezes, eu mando e-mail, a CAPES não responde, a CAPES me pediu a passagem, não disse quando é que é para mandar a passagem, a CAPES pediu o relatório, não dá, diz que o relatório, entra na CAPES que tem um relatório, aonde, quais são os pontos que tem que ter o relatório, não fala, você manda um e-mail, eles não falam nada, para você ir para um evento, você tem que pedir liberação à CAPES, e para pedir liberação à CAPES tem que pedir um documento para o orientador, para o programa e para o orientador de lá. Quando você vai pedir o documento, o evento já acabou. Né? E a CAPES não responde. A questão do seguro viagem, que tipo assim, teve gente que fez o seguro viagem, quando chegou lá, passou mal, o seguro viagem não conseguiu cobrir, teve que pagar do bolso. Teve 2 brasileiras que aconteceu isso. Elas fizeram o seguro viagem para pedir o seguro viagem, foi o maior problema, elas tiveram que pagar do bolso delas. Né? A questão da qualificação. O programa exige que a gente vá qualificar. Mas para mim, eu acho que se eu não tivesse qualificado, eu teria vindo com outras ideias, pela discussão que eu tive com o professor, pelos aspectos que ele levantou. Eu poderia ter colocado ele na banca, porque ele leu minha qualificação. Na reunião que tinha eu, ele e a Paula, era tão interessante que a gente discutia os 3 alguns aspectos, e foi muito legal e acho que teria uma diferença. E a questão também do tempo ser curto, porque quando você começa a se adaptar na rotina, o que é que acontece? Você tem que ir embora. Né? E aí quando você já está acostumado a fazer as coisas, aí, por exemplo, quando eu cheguei eu passei um mês doente, porque estava muito frio, e assim, tipo, eu ia pra rua com o meu casaco, mas voltava doente. Depois, tipo, a questão do fuso, eu dormia no horário, 1 grau, eu dormia no fuso do Brasil e acordava no fuso do Brasil. Então eu só dormia 3 horas por noite. Eu queria também viver passando. Então eu dormia 3 horas, 4 horas. Tinha um dia que eu tirava o dia todo para dormir. Né? Mas fora isso, a questão também, por exemplo, você está em outro país, às vezes, eu gostei muito de lá porque o pessoal eu fiz muitos amigos. Mas às vezes você fica sozinho. Então assim, eu chorava no metrô, muito cansado. Era tipo assim, eu vivi, tinha dia que você estava lá em cima, com o ânimo ótimo. Tinha dia seguinte que você chegava e dizia, gente, o tempo está passando, eu tenho que fazer isso, eu não estou conseguindo fazer. E aí chorava, né? Teve um dia que eu estava conversando com a Paula, a minha orientadora, no metrô, aí quando a Paula desligou, eu comecei a chorar no metrô. Aí liguei para a Paula, calma, menina. Então assim, é um aspecto completamente, se você está sozinho no país, que você não conhece ninguém. Por exemplo, eu dividi a quarto com a menina ficou doente 3 semanas, ela não abriu a porta. E quando eu cheguei lá para perguntar se ela estava bem, ela achava mal. Sabe, tipo, as pessoas de lá são muito independentes. Tanto que no final, eu chegava, pô, gente, eu vou embora. O povo, tá bom. Você não ganhou festa de seu orientador? Não, a gente fez várias festas. Né? Eu fui para várias igrejas, vários lugares que me levaram para São Paulo. Várias igrejas. Então, assim, e outra coisa que eu vou dizer, não se apaixonem quando for. E aí eu trouxe um vídeo, como é que eu faço isso? Ó, é um vídeo que na verdade eu tentei, eu tirei, me mandaram, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Ele tinha um áudio. Cinta só. Então cinta, não. Porque na verdade assim, a gente fala tanto, assim, a Amanda falou de Chicago, acho que eu não conseguiria falar de Barcelona. Quem me conhece sabe que eu sempre fui apaixonado por Paris, já fiz várias vezes, mas
Eu estou apaixonado por Barcelona. Para mim, Barcelona é uma cidade fantástica pelas pessoas, pelo que eu aprendi academicamente, profissionalmente, por tudo. E aí eu trouxe um vídeo que eu está aí no Instagram de alguns lugares de lá que tinha, na verdade, um áudio, mas não tem um áudio, né? Aí até em português. Não, é uma música. Pode ela trabalhar a musiquinha mais. Tá bem inspiração. Então, assim, quem puder conhecer Barcelona, vá para Barcelona, porque é uma cidade maravilhosa. E aí, para finalizar, é de baixo? Oh, meu Deus. Deixa eu ir rápido. É porque o Marcelo vai vendo o que eu apresentei. Eu já ia falar isso. Aí eu mostrei tanto que o Marcelo é onde eu disse. É de baixo? E aí eu trouxe uma ideia de Barcelona, né, de um artista de Barcelona, e trouxe essa frase em catalão, que eu vou tentar ler para vocês, para ver se não vai. Afinal de contas, eu fiz 2 modos, mas eu tenho que ler por aqui, porque eu não consigo chegar de novo. Veio les ciutats como organismo, como esse vírus. Para mim, Madrid é um homem, e Barcelona é uma dona, e é uma dona muito vara. La grande sedutora ou alguma mena de bruxa, e que a ciudad e há uma obscura presença que atrai ou seduz a gente. Eu creio que Barcelona ou de tote. Aí está dizendo que a cidade de Barcelona, que esse autor, na verdade, ele vê as cidades como organismo. Ele diz que Barcelona, que Madrid é um homem e Barcelona é uma mulher, que ela é muito sedutora, como uma bruxa, e que ela tem uma obscuridade que atrai e seduz as pessoas. E que ele sabe que Barcelona tem tudo isso. Então, essa foi a minha vivência em Barcelona, e eu tentei trazer para vocês aqui o que eu vivi academicamente, profissionalmente e partes pessoalmente, para que vocês possam compreender. Foi muito interessante, foi muito rico poder conhecer a educação de jovens e adultos de outro país, pessoas que produzem a educação de jovens e adultos em outro país. Então, assim, foi uma experiência muito rica, sendo que eu entrava muito em contato com a Amanda também, a gente sempre entrava em contato. Então, é isso, e viva a Catalunha!